Vai? Uai, então fala vai, né? Você é incompetente? Bom, é o seguinte, pessoal. O que você tá ouvindo aí, moleque? Ah, então tá bom. Ó, é o seguinte. Eu vou começar esse esquema de mostrar uns vídeos pra você. E os... O que foi? Desenhos? Não, desenhos não. Senta lá pra você falar. É os vídeos da história do Brasil. Mas eu não vou contar as histórias tipo assim, o bagulho... eu vou pegar a história e falar assim, Brasil de 1500, ou se não ficar assim, o Brasil de 1500 é a trajetória que você pegou. Não, não vou falar assim, eu vou falar de outra forma, eu vou falar do jeito que eu aprendi na escola, o jeito que eu aprendi do professor. O professor da quinta série, por exemplo, de história, a gente apelidava ele de Mosca. O Mosca era da hora, o Mosca explicava bem. E aí, o Mosca explicava daquele jeito. Bom, agora nós vamos falar sobre a liberdade dos escravos. Não, não quero falar tipo Mosca. Eu quero falar tipo que a gente conversa assim. Porque quando você vai contar uma história pro cara, você fica... Olha, sobressaindo-se pela... Não, eu vou contar diferente. Então funciona da seguinte forma. Eu vou contar do jeito que a gente conversa no dia a dia. Fala, ó, o bagulho foi louco, aí eles passaram assim, e foi assim, entendeu? Você tá entendendo, mano? Então é o seguinte. Eu vou começar contando a história do começo. Você concorda? Ah, então tá bom. Então, eu vou começar contando a história do começo. Yes! Você quer aparecer mais que eu, é isso? Eu vou começar contando a história do começo, mas antes do começo. Mas aí você vai falar pra mim, ô seu Zebrão, como é que você conta a história antes do começo? Você tem que começar a contar a história, tá certo? Não, mas eu vou começar antes do começo porque eu quero começar... deixa eu explicar, porque o meu blog vai ser História do Brasil. Mas é pra mim... Olha que borboletinha. A borboletinha, tá certo. Então, eu vou começar contando a história do Brasil, a história do Brasil diferente. Então, o meu canal vai ser largo e profundo. E ele vai se chamar A História Cabulosa do Brasil. Eu concordo. Se você deixar, né? Você concorda, filho? Eu sim. Então tá bom. Ele concorda. Então, se ele concorda, a gente vai começar a contar. E a história do Brasil começa antes da história do Brasil. Antes da história do... Você quer que eu pare o vídeo pra você fazer xixi, é isso? Então vai lá fazer xixi, moleque, tá louco? Falar, viu? Acho que vai ser assim todo o vídeo. Mas é o seguinte, aí eu vou começar a contar antes da história do Brasil, porque a gente tem que falar de um Portuga. O quê? Nós somos descobertos por portugueses, né? Os portugueses que descobriram, com várias naus, descobriram o Brasil. Certo? Então nós vamos começar a falar sobre Pedro Álvares Cabral. Esse português que dizem que ele era um fidalgo. Não vai aparecer pelado no vídeo, né, Henrique? Você tá louco, né, mano? Ó, então, o que eu tava falando mesmo, mãe? Pedro Álvares. O Cabral? Ah, então tá. Ó, o Cabral é um cara grandão, velho. Ele tinha 1,90, por aí. A história que diz era o seguinte. Ele, por exemplo, ele era um cara que ele era, tipo, participava do exército do Dom João II. Ele era estilo Rambo, velho. Ele dava uns negócios lá, ele era tipo assim, ele recebia um esquema pra fazer, ó, vai lá, dá uma investigada, vai lá, dava uma matadinha, vai lá, dava não sei o que, era tipo o Rambo, entendeu? Era o Pedro Álvares, o Cabral. Aí o Cabral tava meio esquecido, assim. O Dom João morreu em 1496, né? É breve isso aí, lá em 1946. Tava baixado e aí eu aumentei. Tava baixado e você aumentou. E o meu vídeo que eu tô gravando aqui, você não quer deixar eu fazer? Bom, é o seguinte. Aí, em 1496... Ô Henrique, abaixa aí, caramba, senão vai sair no meu vídeo aqui. Ó, em 1946, o João morreu. O João morreu. João morreu em 46. E no lugar dele entrou o Mané. Entrou o Manezinho.
O Dom Manuel. Quem diz que é Dom Manuel primeiro? Manuel é o meu amigo. Manuel é seu amigo também, mas ele era do esquema aqui. Então, aí, entrou o Manuel no esquema. Aí o Manuel era tipo assim, e antes dessa, aí o Manuel já tinha, eu entro numa história agora, que é do Vasco. O Vasco está numa situação complicada nesse momento, é o último colocado do Campeonato Brasileiro, mas na verdade não é desse Vasco que eu quero falar, do Vasco da Gama, né? Mas o Manuel dorme na casa dele. O Manuel dorme na casa dele, é verdade. Então, ó, o Vasco da Gama que eu tô falando, é o Vascão mesmo, o Vasco de 1490 e tralalá, que ele que descobriu o caminho para as Índias, para Portugal. Porque Portugal tava com um problema que era o seguinte, Portugal era o bichinho pobre, o menino pobre da Europa. Por quê? Porque... pobre vai na casa dele dormir. Casa dele dormir? Ó, então Portugal era o menino pobre da Europa, porque ele era lá no canto, lá no fundo, e ele não tinha esquema para ir pelo mar Mediterrâneo, para ir para as Índias, que é onde tinham as riquezas, negócio para comer, para fazer um negócio lá que era especiais, chamado de especiarias. Brother dorme no chão. No chão. E aí, como Portugal não tinha um esquema para ir pelo mar Mediterrâneo, que era o caminho mais fácil, e que a galera que morava lá pro lado da Europa, mais pro lado da Europa oriental ali, que era perto da Grécia, da Turquia, podia chegar na Índia mais fácil e lá pegar os esquemas. Pai, acho que o pai dorme, assiste e liga a TV. Liga a TV, muito bem. E aí, o Vascão deram uma incumbência que é a seguinte pro Vascão. Vascão, descobre o esquema pra gente cortar um caminho. Pra gente cortar. Brother, ele conta a história. É verdade, ele conta a história. Aí, falaram, Vascão. Pai, e o brother brinca. Ele brinca. Você tem certeza que você quer tentar? Você passou 5 minutos sem falar nada. O Vasco da Gama, falaram, Vasco da Gama, acha um esquema pra gente ir pra Índia. Acho que é o programa mora tão longe da praia. É verdade, né? Aí o Vascão, inteligentão que era, falou, vou cortar o caminho. Aí, o que o Vascão pensou? Vascão. Bom, como é que a gente pode cortar esse caminho? O Vascão meteu, dando a volta na África. Assim, amor, acho que é aqui. E aí, o Vascão botou 3 barcão. Aqueles barcão, eles chamavam de nau, chamava de... como é que chamava aquele esquema mesmo, daqueles barcão lá? Sei lá como é que era o nome. Como é que era o nome, filho? Barco, isso mesmo, era um barcão. E aí, eles iam com o barcão assim, navegando. Navegaram, foram lá e acharam as Índias. Só que na volta, pelo jeito, eles foram a Calicut. Onde tinha o comércio, tinha uma feira do rolo lá, que eles trocavam os esquemas, davam uns esquemas, pegavam umas especiarias e vinham embora. Se eles não davam esquema, eles iam lá, e pra falar como é que era o comércio naquela época, eles iam lá e falavam assim, você não vai dar, mano? Acho que eu Você não vai dar, mano? Vou dar. Você vai dar? Não, mas os caras falaram que não ia dar, filho. Não, eles falaram que não ia dar. Sabe o que os caras faziam? Demolia, filho. Pegava assim, derrubava. Então, os caras demoliam, filho. Os caras passavam, matavam todo mundo, mano. Então, aí o que aconteceu? Machuquei. Machucou? Então tá bom. Aí, na volta, só que o Vascão nessa parada de matar todo mundo, também morre todo mundo, né, filho? E aí o Vascão foi com 3 e voltou com um barquinho só, capengando assim, e chegou com umas especiariazinhas lá, mas o carregamento que o rei queria não foi tudo. E o vovô, eu vi o vovô Barquinho quebrou o barco. Nossa! Aí o Vasco voltou, só que um Vasco português, ele fez um mapa. Mapa. Ele faz... Fez um mapa. É É o mapa. Aí ele fez um mapa. Como é que é o mapa? Sou o mapa, ele é o mapa, ele é o mapa. Eu sou o mapa. Aí o Vasco fez um mapa. Aí o mapa era o caminho das Índias, cruzando lá pela África do Sul, subindo lá por Madagascar e indo pra Calicut. Eu sou o papa, eu mapa. Ela canta. Tá bom.
Aonde caiu esse mapa? Não sei. Caiu na mão do Pedro Álvares. Cabral! Caiu! O Manuel, o Mané, passou. O Mané é o Dom Manuel, que é o rei, o governador, o presidente da época lá de Portugal. Grande. Ele é grandão, assim. Aí, o Manuel falou, ô Cabral, pega esse mapa e eu quero especiaria de novo. Ouvi falar que tem um esquema pro outro lado aqui, mas é pra você ir pra cá, Manuel. Beleza? O Cabral. Aí o Cabral meteu e foi. Aqui ele está na Pegou- segunda, terceira. Pegou 13 barcos, filho. Ele pegou lá no terceiro. Que beleza. Pegou 13 barquinhos. 13 barquinhos, levou mais de 1000 homens, mais de 700 E soldados. o Manuel estragou o barco. O Manuel não estragou o barco, não. Aí, o Cabral meteu a parada e foi com 700 soldados. Tinha biólogo, tinha filósofo, tinha sociólogo, tinha psicólogo, tinha psiquiatra. Tinha um bocado de coisa, só não tinha mulher na parada. Pista, Mais de 1.300 homens foram. Imagina, 1.300 homens. barco grande, aventura e patinagem. Paternagem. Aí, o Manuel foi. O Cabral foi. Cama, coberta e Toy Story. Essa história, filho. Aí, o Cabral foi indo. Acertei tudo. Acertou tudo. E aí, o Cabral pegou um esquema e chegou em Cabo Verde. Chegou em Cabo Verde, que é uma ilha do lado ali, que era Cabo Verde. Chegou na ilha de Cabo Verde, foi relacionado lá com Cabo Verde e parou lá para dar uma descansada, para dar uma chegada pro outro dia, rapar fora para ir pro outro lugar. Eu entendi. Só que quando chegou, não sei se foi em Cabo Verde ou foi em outra coisa, no Cabo da Madeira, na Ilha da Madeira, eles chegaram lá, pararam e um barco sumiu do nada, mano. Papai, eu vi. Tipo, a história que se tem é que não tem. Papai, Então, segundo o meu amigo Leandro Pires, que tem uns conceitos meio esquisitos, esse barco deve ter sido abduzido, bicho. acabou? O barco foi tipo sumiu, mano. Ninguém tem história, deram umas voltas lá nas ilhas e tal, pra ver se tinha alguma coisa aí. Nada, não acharam o barco. Pai, ele tinha um sim? Não tinha. Ah, O que aconteceu? Os caras falaram, não sei, que se lasque. não sei. Ele lascou aqui. Já era. O barco ou afundou, ou foi pra baixo ou foi pra cima. Então já era, perdemos 100 homens, vamos continuar a atacada. Só que aí, mano, o mapa era do Vasco, meu. O Vasco é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Sabe o que aconteceu com o mapa do Vasco? O Cabral, que estava querendo ir para as Índias pelo Cabo da Boa Esperança, que é o cruzamento lá, que tipo abre o farol lá na ilha. Papai, ele escorregou. É como se fosse assim, ele escorregando. Aí ele foi lá, deu uma cruzada lá, ao invés dele ir pro Cabo da Boa Esperança, ele errou o caminho. Né? É tipo assim, um esquema que ele faz assim. Igual você tá com a sua mulher, né, Eliana? Você fala, Eliana, é pra esquerda, Eliana. Eliana, é pra esquerda, Eliana. Intriga do... Eliana, é pra esquerda, Eliana. Não, ela vai pra direita. E aí o Cabral, o que fez? Acho que o Peru vai chegava lá e falava, o Tião lá, tinha um Tião lá no meio. Mamãe, vai aqui. Vai, ela não foi pra ele. Aí, direita, não, meteram pra esquerda, mano. Pegaram a avenida pra esquerda no Oceano Atlântico, velho. Você no Rio de Janeiro sabe a Avenida Atlântica, né? Então, eles meteram no Oceano Atlântico, na avenida na esquerda, velho. Meteram na esquerda e aceleraram a nau, velho. Meteram na esquerda e aceleraram a nau. Depois de 11 dias, começaram a ver um bagulho louco, mano. Eu acho que o cara tava meio lá em cima, meio alucinado, né? Não dei. Ele Dando umas despicadas. Papai, ele tava caminho direito. Acho que ele tava caminho direito. O cara tava lá dando umas desbicadas e tal, de repente ele viu um bagulho muito louco, mano. Ele falou, mano,